E aí, minha galera do bem, tudo bom com vocês? Espero que estejam muitíssimo bem. Quais são os limites da vida humana? Você já pensou em quanto tempo você pode viver? Isto é possivelmente uma das questões mais importantes para se perguntar. Alcançar seus objetivos e ter na vida tudo que se ama depende unicamente de como se vive a sua vida. E quanto tempo tem? É por isso que as melhores mentes do planeta seguem lutando para solucionar este problema-chave. Desde os tempos antigos, o ser humano tenta derrotar a morte, indo mais além. Se algum dia existisse uma poção mágica da vida eterna, o mundo mudaria drasticamente. A primeira coisa a mudar será as guerras, pois com a imortalidade, a guerra se tornará simplesmente sem sentido. De acordo com alguns biólogos, a expectativa de vida de qualquer organismo, incluindo a do homem, pode ser de 7 a 14 anos em seu período de maturidade, mas na realidade para o ser humano é mais ou menos de 20 a 25 anos, o que significa que um ser humano sob condições absolutamente ideais poderia certamente viver até os 350 anos. Na realidade, atingindo esta idade já estaria em condições difíceis de vida, com muitas dificuldades. Na história humana atual, quem viveu mais foi o chinês Lin Xingyan, até os 256 anos. Mas de acordo com as lendas e histórias antigas, isto é bem menos do que se vivia antigamente. Em 1997, uma francesa chamada Jeanne Calment morreu aos 122 anos. No entanto, não se esqueça que no início do século XX, a expectativa de vida era de apenas de 30 a 40 anos. Nos dias de hoje, a expectativa de vida é de 70 anos, e este número não me parece difícil de alcançar. A fim de entender o que pode nos ajudar a alcançar essas importantes e ambiciosas metas para viver mais, é importante que voltemos ao passado e nos perguntamos o que mudou nos últimos 100 anos, que duplicou a expectativa de vida do ser humano. Primeiramente, a invenção dos antibióticos, em particular a descoberta da penicilina, em 1929 por Alexander Fleming, pelo qual recebeu o Prêmio Nobel em 1945. Segundo, as tecnologias envolvidas no diagnóstico e no tratamento de doenças não infecciosas, que avançou muito durante esse período. Por exemplo, transplantes de órgãos, injeções de insulina na insuficiência dos órgãos para diabéticos e as manobras até os vasos sanguíneos, também conhecida como cirurgia bypass. Outro fator muito importante foi o aumento dos padrões de vida, ou seja, a disponibilidade das fontes de água potável e sistema de esgoto moderno. A água limpa e esgoto causaram um grande efeito positivo sobre a saúde geral e a higiene pessoal. Sim, não se assuste, mas em muitos lugares não existiam essas coisas, e não eram muito comuns no início do século XX. Mesmo até os anos 80, milhares de pessoas morriam de cólera. Só agora esse número começou a cair, mas ainda isso não foi zerado, pois até hoje 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. Também devemos considerar o problema natural que é do mecanismo de envelhecimento, onde secam as células do DNA e se dividem em números limitados de vezes. Este limite é cerca de 50 vezes para o homem, onde o mecanismo biológico estão diretamente ligados à Terra. Ao longo do tempo, seremos capazes de sintetizar as células do ARN com proteínas necessárias para o suporte da vida e assim restaurando o DNA para lidar com as lesões e as mutações. Um exemplo do que acontece quando as células velhas não morrem é o câncer. As células que deviam morrer continuam se dividindo, só que não fazem isso para ajudar o organismo, e sim para destruí-lo. E este não é o único exemplo associado ao envelhecimento celular. Alzheimer e Parkinson também estão relacionados com o envelhecimento celular, mas nesses casos, ao invés de uma acelerada divisão dessas células, simplesmente deixam de exercer suas funções. Poderá a humanidade derrotar o envelhecimento? Estou inclinado a dizer que sim, 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 fique ligado. Nos dias de hoje já conseguiram encontrar uma espécie chamada Hydra, uma espécie de verme imortal no ponto de vista biológico.
Em seguida, existem várias espécies de tartarugas e moluscos como Ártica islândica, ouriços vermelhos, bem como alguns pinheiros e outras espécies de árvores que já vivem há mais de 4.000 anos e são consideradas quase imortais. E seu envelhecimento é um ritmo muito lento. A razão mais provável para esta quase imortalidade biológica é uma alta capacidade de regeneração, graças às novas células do organismo que são mais rápidas do que as antigas que morreram. Hoje, pesquisas avançadas com foco nas células são prioridade em laboratórios de todo o mundo. As primeiras células que nascem são a dos órgãos e os tecidos do corpo são formados a partir delas. A primeira célula-tronco é a zigoto. É uma única célula que a partir dela se desenvolve todo o organismo. Ela pode ser usada no tratamento de uma grande parte de doenças que é associada ao envelhecimento. Por exemplo, até agora injeções de células exterminais estão tratando com sucesso a doença de Parkinson. É lógico, as doenças não são as únicas coisas que ameaçam a vida humana. O site americano Editorial resumiu dados e estatísticas e determinou 25 coisas mais perigosas para a vida humana. Cair da escada é a mais comum, acidentes de carro e lesões acidentais também. O suicídio está entre os 10 primeiros, coisas perigosas que ferem e matam o ser humano. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio em algum lugar do mundo. No entanto, se você conseguir evitar riscos e perigos do cotidiano, pode viver sua vida tranquilamente e à vontade. Até que enfim chegamos lá, mas se as pessoas pudessem evitar o envelhecimento e derrotar as doenças relacionadas a ele? Sinto dizer, galera do bem, mas a alegria seria apenas momentânea. Pelo menos no nosso estado atual de como vão as coisas. Aproximadamente 135 milhões de pessoas nascem todos os dias na Terra e 60 milhões morrem. Embora o crescimento da população seja moderado, se ninguém morresse, a taxa de crescimento seria quase o dobro. E se hoje as pessoas de alguma forma se tornassem imortal, nos próximos 25 anos, a população da Terra iria rapidamente chegar aos 11 bilhões de pessoas. Uma questão que muitos pesquisadores têm considerado crítica. Com tantas pessoas consumindo água potável e comendo alimentos, usando outros recursos necessários para a vida, nós rapidamente teríamos o esgotamento dos recursos. Seria terrível. O segredo, então, não seria longevidade de momento, e sim pelo contrário. Para podermos aumentar significativamente a expectativa de vida, no mínimo precisamos pensar como alimentar a todos e proporcionar habitação muito rapidamente. Afinal, estará crescendo rapidamente os habitantes desta grande e linda esfera azul. Mas mesmo se pudéssemos resolver todos esses problemas citados anteriormente, de acordo com as leis da física, não seríamos capazes de prosperar eternamente. Possivelmente você já ouviu falar da segunda lei da termodinâmica, especialmente se já estudou física. É simplesmente o aumento da entropia. A maneira mais fácil de explicar o que é entropia é usando o exemplo de um motor. Imaginem 1 litro de gasolina sendo derramado pelo tanque do carro. A gasolina é queimada e sua energia potencial convertida para mover o motor e a saída dos produtos do colapso da gasolina. Mas até mesmo a maioria dos motores modernos de combustão interna tem sua melhor eficiência de 50% da energia para mover o carro. E os outros 50% simplesmente escapam para fora. No universo, nenhum processo consegue 100% de eficiência. Mas mesmo se nós, hipoteticamente, atingíssemos 100% de alguma forma, capturando toda a energia da combustão dos motores, e decidimos converter a energia de volta em moléculas de gasolina, seria impossível. Basicamente, entropia só é uma maneira irreversível de um sistema, geralmente associada à desordem. Em uma escala colossalmente maior, é o que acontece em todo o nosso universo. Qualquer processo de reconstrução de uma molécula requer mais energia do que o que restou depois da sua destruição, o que significa que, mais cedo ou mais tarde, tudo tem que chegar no seu fim. Não adianta, tudo será destruído. Cada átomo de matéria do universo acabará. Isso já foi comprovado por astrônomos do século XX.
Edwin Hubble descobriu que o universo está em constante expansão. A primeira lei termodinâmica diz que a quantidade de energia isolada no interior de um sistema é invariável. Isso significa que o volume do universo continuará aumentando, mas a quantidade de calor nele não. Portanto, ao longo do tempo, toda a matéria irá desistir da sua energia e fonte de calor, quebrando-se em partículas minúsculas. O universo, no fim da sua vida, então irá atingir a menor temperatura possível, mais ou menos menos 459 graus Fahrenheit, também conhecido como zero absoluto. A morte térmica do universo é garantida. Isso vai acontecer, mas só daqui uns trilhões de anos. Pode ficar tranquilo que você vai abrir a porta da sua casa e não vai ver o universo dividido em átomos quebrados. Depois de todas essas informações que adquiriu aqui no canal Fique Ligado, se você sentir alguma sensação de morte iminente, não se desespere, isso é comum. Para viver mais, basta dar atenção às coisas monótonas e simples, como olhar para os dois lados ao atravessar a rua, dormir corretamente, no mínimo 8 horas por noite, comer nutritivamente e praticar atividade física. Tenho certeza que estas coisas irão prolongar a sua vida consideravelmente, sem a necessidade de nenhum biólogo. Lembre-se então, minha galera do bem, todos os dias é o primeiro dia do resto da sua vida saudável. Viva bem, faça o bem, seja do bem e me deixa seu like, lógico. Não é inscrito ainda? Essa é a hora, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima, minha galera do bem. Um forte abraço. Tchau, tchau.